E 28 de agosto de 2025, 6 planetas também vão se alinhar, mas esse inteirinho, outro alinhamento esteve também de 6 planetas, 666, 666, no momento em que aquele que vai trazer a paz, a falsa paz, o anticristo estará no poder, né? Curioso tudo isso, monta o quebra-cabeça aí. O que será que vai acontecer em agosto de 2025, né? Se prepare aí, tá? Se prepare. 6 previsões de Daniel Mastral para 2025. Graça e paz, amados irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero começar esta mensagem com a poderosa palavra de Deus que está escrita em Amós 3:7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre avisa o seu povo antes que grandes acontecimentos se manifestem. E hoje vamos falar sobre 6 previsões chocantes para 2025 reveladas por Daniel Mastral. O que está prestes a acontecer? Estamos preparados? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. Além disso, nos comentários fixados estará o link para o nosso grupo de oração. Junte-se a nós e compartilhe seu pedido de oração, pois estamos ansiosos para interceder por sua vida. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora, sem mais demora, vamos para o que realmente importa. Ultimamente, as previsões feitas por Daniel Mastral têm se cumprido diante dos nossos olhos, gerando dúvidas e questionamentos. Será que estamos realmente nos aproximando do fim dos tempos? Ou será que as profecias bíblicas estão se manifestando de maneira clara em nosso mundo? A cada dia, novos eventos intrigantes e perturbadores surgem no noticiário, e muitos deles já foram previstos por Mastral em suas análises sobre o Apocalipse. Para quem não conhece, Daniel Mastral foi um ex-membro de uma seita satânica que, após sua conversão ao cristianismo, passou a se aprofundar na Bíblia Sagrada e nos ensinamentos proféticos. Ao longo dos anos, ele alertou sobre acontecimentos que poderiam impactar profundamente a humanidade, trazendo insights sobre o cenário espiritual e geopolítico do mundo. Suas previsões despertam tanto curiosidade quanto preocupação. Entre suas revelações mais impactantes, Mastral mencionou eventos cósmicos, a ascensão do próximo Papa, o surgimento de líderes políticos com grande influência global e sinais naturais que indicam tempos críticos para a humanidade. O mais surpreendente é que muitos desses acontecimentos parecem estar se concretizando, deixando claro que algo de grande escala pode estar se desenrolando diante de nós. Diante disso, precisamos refletir sobre o que nos aguarda nos próximos anos. Como essas revelações podem influenciar como vivemos e nos preparamos espiritualmente? Será que há algo que possamos fazer para enfrentar esses tempos desafiadores? As respostas podem estar mais próximas do que imaginamos, e compreender esses sinais pode ser essencial para o nosso futuro. Neste vídeo, vamos analisar 6 das principais previsões de Daniel Mastral e entender como elas se relacionam com os acontecimentos atuais. Prepare-se para uma análise profunda que pode transformar sua visão sobre o que está por vir. Fique conosco até o final e compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos entrar na parte do 8º Papa, que você só pincelou naquela outra vez. Exato. Então, quer dizer, a gente já está vendo que o Papa Francisco, por exemplo, está muito doente. Nós vemos que o Papa Francisco fisicamente está cansado, está prostrado. Então, quer dizer, nós estamos próximos a ver, ele é o 7º, o 8º. É, o 8º. O 8º é a partir do Tratado Latrão. Então, lembrando que quando foi assinado o tratado, Pio XI estava em vigor, então ele não pode ser contado, ele tem que vir da mesma linhagem, tem que passar pelo mesmo conclave e tudo mais. Vou até colar de novo aqui, né? Vai falando. Então, aí sim, então o Francisco é o 7º, o próximo é o 8º.
A primeira grande previsão de Daniel Mastral foi sobre o último Papa. Em diversas entrevistas e podcasts, ele afirmou que o Papa Francisco seria o último líder legítimo da Igreja Católica. Segundo suas interpretações, o próximo ocupante do cargo não terá a mesma legitimidade, mas exercerá um papel crucial na preparação do cenário para a chegada do Anticristo, influenciando profundamente a fé e a política global. Mastral baseava essa previsão em suas leituras das profecias bíblicas e nos sinais que, segundo ele, indicavam uma grande transformação no Vaticano. Para ele, as mudanças dentro da Igreja já apontavam para algo maior, e esse futuro líder poderia ter uma influência decisiva nos eventos que antecedem o fim dos tempos. Esse cenário reforçaria a ideia de que o mundo está caminhando para uma fase de engano e apostasia. Além disso, Mastral associava esse líder à figura descrita no capítulo 17 de Apocalipse, onde é mencionado o falso profeta. Esse personagem bíblico teria um papel essencial na condução dos acontecimentos finais da humanidade, preparando o caminho para a ascensão do Anticristo. Seu discurso e suas ações fariam com que muitos fossem enganados, acreditando estar seguindo um propósito divino, quando na verdade estariam sendo conduzidos ao erro. O mais impressionante é que, aparentemente, suas previsões começam a ganhar força. Com a saúde do Papa Francisco cada vez mais debilitada, cresce a especulação sobre uma possível sucessão. Muitas pessoas acreditam que o próximo Papa será um líder totalmente diferente dos anteriores, trazendo mudanças que poderão impactar profundamente tanto o cenário religioso quanto o político mundial nos próximos anos. Esse Papa não é o Anticristo, mas esse Papa trabalha com o Anticristo. Ele seria uma espécie do falso profeta, né? Porque ele vai precisar do apoio da Igreja, né? E a Igreja Católica é muito forte, né? Então o próximo Papa, provavelmente, pela profecia de Apocalipse capítulo 17, que dá tudo a entender que remete ao Vaticano, ao oitavo rei, Tratado Latrão, etc e tal, né? Ele vai dar apoio, no caso, para o Anticristo. Observe os sinais astrológicos, gente. Dia 28 de fevereiro de 2025, alguma coisa vai acontecer em fevereiro de 2025. Fica atento ao mês de fevereiro de 2025. Né? Vai ter um alinhamento vespertino completo, um alinhamento muito raro de acontecer. Vai se unir exatamente 7 planetas. E curiosamente, Trump vai estar assumindo, vai estar na cadeira exatamente 7 anos após, né, de 2018. Ele vai reassumir em 2025, 7 anos após a figueira se completar uma geração bíblica, né? 7 anos após completar 70 anos com uma geração bíblica. Tá vendo uma correlação neurológica aí? Olhe para os céus. Os planetas serão Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte. 7 planetas. 7 planetas, 28 de fevereiro. Estão entendendo a questão aqui? Em 2025. A segunda previsão de Daniel Mastral está relacionada ao alinhamento planetário, um fenômeno astronômico que ocorrerá entre 2024 e 2025. Segundo ele, esse evento cósmico, que acontece apenas uma vez a cada 100 mil anos, não deve ser ignorado, pois carrega um significado profético. Para Mastral, esse alinhamento está diretamente ligado às palavras descritas na profecia de Joel, capítulo 2, onde Deus menciona prodígios no céu e na terra. De acordo com suas análises, o evento mais marcante desse período será o alinhamento dos planetas em 2025, um fenômeno raro que Mastral considera uma manifestação do plano divino. Ele destaca que essa configuração celeste não ocorre há mais de 180 milhões de anos, o que a torna ainda mais significativa. Além disso, sua proximidade com os eventos de 2024 cria um contexto profético que pode estar diretamente relacionado ao cumprimento de diversas revelações bíblicas. Mastral acredita que esse alinhamento planetário não é apenas um acontecimento natural, mas um aviso do céu para a humanidade. Ele ressalta que sinais como esse sempre tiveram importância nas Escrituras e que, historicamente, fenômenos astronômicos foram interpretados como prenúncios de grandes mudanças. Para ele, essa conjunção cósmica é mais uma evidência
de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. O estudo de Mastral chama a atenção para a relação entre os eventos celestes e as profecias bíblicas. Ele sugere que esse alinhamento pode marcar um período de grandes transformações espirituais e políticas, servindo como um alerta para aqueles que acompanham os sinais dos tempos. Diante disso, surge a pergunta: estamos preparados para o que está por vir? O Trump vai ter eleição em 2024. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Eu ia te perguntar isso. Ele volta. Com toda certeza ele volta, ele vai trazer a paz, no meu entendimento. Aquela paz e segurança, né? Quando houver paz e segurança... ou seja, o Trump então vem para resolver. Sim, ele resolver uma falsa paz. Uma falsa paz. A Bíblia fala, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então ele vai trazer uma falsa paz. Ele mesmo já falou isso, olha, eu sou capaz de acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu vi isso. Eu coloco em ordem as coisas, o Biden não fez nada, um gagá. A terceira previsão de Daniel Mastral está ligada à figura de Donald Trump. Antes mesmo de sua ascensão política, Mastral já mencionava que ele teria um papel crucial no cenário mundial, especialmente no contexto das profecias do fim dos tempos. Para ele, Trump não era apenas um líder político, mas alguém escolhido para desempenhar um papel profético nos eventos que antecedem os momentos finais da história da humanidade. Durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos, Trump tomou decisões políticas e diplomáticas que tiveram um impacto significativo no cenário global, principalmente em relação ao Oriente Médio e a Israel. Segundo Mastral, suas ações não eram meras estratégias políticas, mas parte de um plano divino que se alinhava com os acontecimentos proféticos descritos na Bíblia, preparando o caminho para eventos decisivos do fim dos tempos. Uma das principais ações que reforçaram essa visão foi a reconhecida centralidade de Jerusalém. Em 2017, Trump tomou a polêmica decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferiu a embaixada dos Estados Unidos para lá. Para Mastral, essa atitude foi um cumprimento direto das Escrituras, onde a Bíblia destaca a importância de Jerusalém nos últimos dias, especialmente no contexto do retorno de Cristo e da restauração final de Israel. A possibilidade de Trump retornar ao poder também era vista por Mastral como um evento significativo. Ele acreditava que figuras próximas ao ex-presidente, como seu genro Jared Kushner, poderiam desempenhar papéis fundamentais em planos globais que se conectam com a realização das profecias. Para ele, esse movimento representaria uma nova fase na história da humanidade, aproximando o mundo dos eventos finais e da última batalha mencionada no Armagedon. De $1 está escrito o quê? Embaixo, em latim, Novus Ordo Seclorum, nova ordem mundial. Ele vai ser o líder nessa nova ordem. Então, o Klaus, do Fórum Econômico Mundial, propõe isso com base no aquecimento global. O que é o Grande Reset? O Grande Reset é uma proposta feita pelo Fórum Econômico Mundial, pelo Klaus, que era um professor universitário e, de repente, ele se torna o fundador e diretor do Fórum Econômico Mundial. Então, qual é a proposta? Os países grandes poluentes, aí ele resgatou o aquecimento global. Então, os grandes poluidores do mundo, tipo China e tal, eles vão pagar tributos, impostos, e esses impostos vão gerar um salário mínimo universal, porque tem muita gente que vai ficar desempregada. O Musk já cantou a bola. Com a inteligência artificial, um monte de gente vai perder emprego. Com certeza. Muita gente. Então, vamos criar um salário mínimo universal. Parece algo bom. Parece algo legal, Só que aí você tem um score, Se você não cumprir algumas normativas, quando você lê nas entrelinhas, é que nem a Agenda 2030. É curioso, A Agenda 2030 foi anunciada agora em 2023, começaram a falar mais, e são exatamente 7 anos, que é o período do apocalipse, 3 anos e meio, tribulação, grande tribulação. Então, uma coisa curiosa começa a acontecer. E antes de 2018, nós tivemos uma tétrade de luas de sangue, 2014, 2015. Isso é um fenômeno muito raro, são sinais astrológicos. Então, o demônio, ele demoniza tudo aquilo que pode vir contra ele. Então, eu falo, isso aqui é do diabo. Então, você não estuda astrologia, mas a astrologia fez com que os magos
achasse onde estava Jesus e trouxesse os presentes para ele, né? Então a astrologia fala, a Bíblia fala de sinais dos céus, luas de sangue, etc e tal. Teve lua de sangue na fundação do Estado de Israel, lua de sangue também teve na Guerra dos 6 Dias, onde Jerusalém é anexado ao Estado de Israel, e teve uma tetra de lua de sangue pouco antes de 2018, e calhou exatamente com as festas judaicas. Isso não é para... A quarta previsão de Daniel Mastral envolve os fenômenos celestes, especialmente a lua de sangue. Esse evento astronômico ocorre durante um eclipse lunar total, quando a lua adquire uma tonalidade avermelhada. Para Mastral, essa manifestação não é apenas um fenômeno natural, mas um sinal profético que se alinha com as Escrituras. Ele destacou a importância dos eclipses lunares entre 2014 e 2015, apontando-os como indícios do que está por vir. Segundo suas análises, a profecia de Joel, capítulo 2, menciona a lua de sangue como um dos sinais que antecedem o grande dia do Senhor. Mastral interpretava esses acontecimentos como um aviso divino para a humanidade. Ele acreditava que essas manifestações celestes estavam diretamente ligadas ao cumprimento das profecias bíblicas e que sua repetição em períodos críticos era um lembrete da proximidade do fim dos tempos. Além da lua de sangue, Mastral relacionava esses sinais celestes a outros eventos naturais e cósmicos, como terremotos, furacões e tsunamis. Para ele, essas catástrofes não eram apenas coincidências, mas consequências do avanço do mal no mundo. Ele alertava que, à medida que o fim dos tempos se aproximasse, esses eventos se tornariam mais frequentes e intensos, cumprindo assim as previsões descritas nas Escrituras. A quinta previsão de Daniel Mastral trata da intensificação das tribulações e da chegada da segunda onda profética. Ele acreditava que, a partir de 2025, a humanidade entraria em uma nova fase de dificuldades, marcada pelo aumento da perseguição religiosa, principalmente contra os cristãos. Segundo ele, esse período começaria logo após os fenômenos cósmicos de 2024 e 2025, sendo um reflexo da batalha espiritual em curso. Mastral via essa segunda onda profética como um momento de grande provação, mas também como uma oportunidade para a fé ser fortalecida. Ele alertava que muitas pessoas poderiam abandonar a fé, influenciadas pelo medo e pela opressão, mas um grupo remanescente permaneceria firme, aguardando o cumprimento das promessas divinas. Esse período exigiria discernimento e preparação espiritual, pois as dificuldades testariam a convicção e a resistência dos fiéis. Outro ponto central dessa previsão era o surgimento de falsos profetas e ensinamentos distorcidos. Mastral ressaltava que doutrinas enganosas se espalhariam com mais força, confundindo e desviando muitos do verdadeiro caminho. Ele enfatizava a necessidade de um forte discernimento espiritual, pois mensagens aparentemente corretas poderiam estar contaminadas com mentiras sutis. Assim, ele incentivava os cristãos a permanecerem fiéis às Escrituras e atentos aos sinais do tempo. A sexta previsão de Daniel Mastral estava ligada aos sinais naturais e cósmicos e sua relação com as profecias bíblicas. Para ele, eventos astronômicos como eclipses, alinhamentos planetários e mudanças no comportamento do Sol e da Lua não eram apenas curiosidades científicas, mas instrumentos divinos para alertar a humanidade. Ele via os céus como um meio pelo qual Deus comunica sua vontade e revela a proximidade do fim dos tempos. Mastral afirmava que a interpretação dos sinais celestes sempre foi um aspecto fundamental dentro das profecias bíblicas. Ele destacava que o alinhamento planetário previsto para 2024 e 2025 não deveria ser tratado como um simples evento astronômico, mas sim como um marco profético. Segundo ele, esse fenômeno estaria diretamente ligado ao grande juízo de Deus e à preparação para eventos que levariam ao clímax da história humana. Apesar dos desafios e do crescimento da apostasia, Mastral enfatizava que um remanescente fiel permaneceria firme até o fim.
Ele acreditava que aqueles que se mantivessem em oração, fé e obediência seriam preservados diante das tribulações. Para ele, a vinda do Senhor seria um momento de recompensa para os que resistissem às adversidades e não se deixassem enganar pelos enganos do mundo. As previsões de Daniel Mastral nos fazem refletir sobre a importância da preparação espiritual. Independentemente de como cada um interpreta essas revelações, a essência da mensagem permanece. O mundo está passando por transformações significativas e é essencial estar espiritualmente preparado para o que está por vir. Diante de tantos sinais, a vigilância e a fidelidade à palavra de Deus são mais importantes do que nunca. Se as previsões de Daniel Mastral são ou não exatas, uma coisa é certa: o fim dos tempos, seja em um futuro próximo ou distante, nos convida a viver com propósito e discernimento. A melhor maneira de enfrentar os desafios que se aproximam é buscar a sabedoria de Jesus Cristo e desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Assim, estaremos preparados para reconhecer e resistir ao engano que tentará desviar a humanidade do verdadeiro caminho. Eu sou o profeta pastor Marcone Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados, onde deixei o link do nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para que você participe das nossas campanhas de fé e compartilhe seus testemunhos com irmãos e irmãs na caminhada cristã. Juntos, podemos fortalecer nossa fé, buscando a presença de Deus com mais intensidade. Em Tiago 5,16, a palavra nos ensina: orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando nos unimos em oração, colocamos diante de Deus nossos desafios e vitórias, e Ele opera maravilhas. Cada testemunho inspira e fortalece nossa fé, e cada súplica em unidade tem um impacto poderoso no mundo espiritual. Permaneça firme em sua jornada com Deus. Continue buscando sua presença e se fortalecendo na oração. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você e sua família, trazendo proteção e bênçãos sem medida.